Olá a todos, como estão? O assunto hoje é uma matéria que para muitos não lhes interessa, porém, temos de começar a conscientizar as pessoas sobre isso. A sociedade não vai para nova e os problemas de saúde podem aparecer a qualquer um, a qualquer altura. E vamos ser realistas, ninguém ou quase ninguém gostaria de ir parar a um lar. Nada contra os lares, mas eu acho que todos nós preferíamos ficar em casa com a nossa família. Por isso, hoje quero dar voz à minha mãe, que teve de desistir de muita coisa para tomar conta de mim. Ela é um pilar fundamental da minha vida. Então, o tema deste vídeo será sobre os cuidadores, que têm um papel muito importante numa sociedade, mas nem sempre é-lhes dado o devido valor. Um cuidador é uma pessoa que presta cuidados permanentes ou regulares a outro ser humano que se encontre numa situação de dependência. Este pode ter diferentes tarefas, tais como ajudar a pessoa cuidada a fazer os seus trabalhos pessoais e de higiene, ser seu motorista, prestar apoio emocional, fazer a gestão financeira, organizar a casa onde reside a pessoa cuidada, acompanhar a consultas, entre outros. E também temos de pensar numa série de desafios que os cuidadores enfrentam, pois ser cuidador muda a vida de uma pessoa completamente. A saúde física e mental deteriora-se, isolamento da sociedade, dificuldades financeiras devido ao baixo rendimento que recebem do Estado, têm de desistir da sua carreira profissional, entre outros. Segundo o Jornal Público, em Portugal só existem 15.000 cuidadores informais, dos quais apenas 9.000 são cuidadores informais principais, identificados pela Segurança Social até à data deste artigo, que foi a 5 de setembro de 2024. É importante sublinhar que aqui só constam os que a Segurança Social identificou. Porém, ainda existem muitos mais cuidadores que estão à espera de serem reconhecidos como tal ou simplesmente não são aceitos. A DECA Proteste relata que desses 9.000 cuidadores informais principais identificados pela Segurança Social, apenas uma minoria tem acesso ao subsídio previsto na lei. Aqui também consta que os cuidadores são sobretudo mulheres na casa dos 60 anos. É vergonhoso vivermos num país que se diz desenvolvido e temos infraestruturas e investigação médica, mas ainda não temos a legislação adequada para cuidar dos cuidadores. Só a 6 de setembro de 2019 é que foi aprovado o Estatuto de Cuidador Informal. Este teve de ser aperfeiçoado para melhorar a qualidade de vida dos nossos cuidadores. Para tal, foi publicada a 6 de novembro de 2024 as novas alterações desse estatuto, porém ficaram aquém das expectativas. Assim, conforme o guia prático disponibilizado pela Segurança Social, vamos tentar perceber melhor o que é o Estatuto de Cuidador Informal. Este é dividido em dois tipos. O cuidador informal principal. Por um lado temos um parente ou uma pessoa casada por união de facto com a pessoa cuidada. Por outro temos alguém de fora da família da pessoa cuidada. Este tipo de cuidadores não podem ter uma remuneração oriunda de uma atividade profissional. O cuidador informal não principal pode ser alguém que cuida regularmente, mas não permanentemente, a pessoa cuidada, ou ainda pais com guarda partilhada. Neste caso, estes podem ter ou não rendimento profissional. A pessoa cuidada pode ter pelo menos um cuidador informal principal, mas só pode ter até 3 cuidadores informais não principais. Agora vamos abordar algumas coisas boas e outras menos boas previstas nesta lei. Vamos começar pelas coisas boas. Deixa de ser obrigatório o cuidador e a pessoa cuidada partilharem a mesma casa se são seus familiares. O Estado simplificou o processo para o reconhecimento deste estatuto. Nesta lei também consta a valorização do descanso do cuidador. Acabou com a obrigatoriedade de dupla verificação de incapacidade. No entanto, só quando a pessoa cuidada beneficie de subsídio de complemento de primeiro grau.
Quando é reconhecido como um cuidador informal, este tem direito a ser acompanhado e a receber formação de profissionais de saúde e da segurança social e ainda beneficia de apoio psicológico e serviços de saúde. Em relação ao trabalhador cuidador, ou seja, o cuidador informal não principal, tem direito a uma licença anual de 5 dias úteis para auxiliar a pessoa cuidada. Pode exercer uma atividade em regime de teletrabalho, no máximo de 4 anos seguidos ou não. Ainda está previsto que este pode trabalhar a tempo parcial, pelo um período máximo de 4 anos. Tem proteção em caso de despedimento. Se justifica-se que este não faça horas extra, assim como em caso de doença ou acidente da pessoa cuidada. Este tem direito a faltar ao trabalho até 15 dias por ano. A lei prevê ainda a criação de um plano de intervenção específico. É um documento que define as necessidades de saúde e segurança social da pessoa cuidada. Por fim, o Governo prevê a figura de cuidador informal provisório. Coisas menos boas. Segundo a DECO Proteste, esta lei está desajustada com a realidade e existem muitas mais perguntas do que respostas. Apesar do Estado ter dito que facilitou o processo de reconhecimento deste estatuto, ainda é preciso bastante documentação, paciência e tempo. Em relação ao direito do descanso do cuidador, ainda não estão reunidas todas as condições para o acesso aos serviços de apoio domiciliário ou acolhimento em regime de internamento. Os cuidadores ainda se queixam da sobrecarga de trabalho. Neste documento ainda se identifica outros aspectos a melhorar, como por exemplo, em relação ao cuidador informal principal, não familiar, não haveria necessidade de este viver na mesma habitação que a pessoa cuidada. Continua em falta o regresso do cuidador informal principal ao trabalho. Apesar de todas as alterações que foram feitas, ainda existem muitos cuidadores informais que não são legalmente reconhecidos como tal. Agora vamos passar à fase de como solicitar o estatuto de cuidador informal nos serviços de segurança social ou através do portal da Segurança Social Direta. Se for online, devemos abrir a página da Segurança Social Direta e ir ao menu Família. Escolher o estatuto de cuidador informal, clicar em pedido de novo estatuto de cuidador informal e depois seguimos os passos. Devemos verificar se anexamos todos os documentos necessários e no final da página carregar em autorize e certifico. Por fim, assinalar o tipo de estatuto que estamos a pedir, ou seja, clicar em cuidador informal principal ou cuidador informal não principal. Se pedirmos através da Segurança Social presencial, devemos preencher o requerimento de cuidador informal, CAI 1, cuidador informal continuação, CAI 11 e juntar toda a documentação solicitada. Se tratar de um cuidador informal de reconhecimento definitivo, este deverá anexar a declaração da pessoa cuidada, ou seja, o documento CI 12. Só os cuidadores informais principais têm direito a fazer o pedido para receber o subsídio deste. Para isso, têm de preencher o formulário CI2, que é o requerimento do subsídio de apoio ao cuidador informal principal. Se for deferido, em 2025, este vai ser no máximo 522,5 euros. Mas o cuidador terá de descontar 11% desse dinheiro para a Segurança Social para ter anos de caixa. Vou-vos deixar o link da DECO Proteste e do Guia da Segurança Social, que fala mais um pouco do que falamos aqui, sobre como fazer o processo para ser cuidadora, o que melhorou com a entrada destas novas leis, 2024, e o que ainda falta melhorar. Caso tenham alguma questão, entrem em contacto comigo através das minhas redes sociais. Se gostaste deste vídeo, põe gosto e subscreve neste canal. Até à próxima!